Cara, o que é legal de homens é o seguinte, é que tem uma pancada de lugar aqui, mas os caras ficam tudo longe, né? Ninguém fica perto, né? Mulher, ela vai no banheiro e fala assim, vamos junto, amiga. E elas vão, né? O homem não tem esse negócio de vamos junto no banheiro, tá me estranhando, irmão? Cheguei agora lá para ir no banheiro, falei, ô pastor Bruno, o senhor lavou a mão? Ele me exortou, falou, que é isso, varão? Eu falei, não, só estou perguntando se o senhor fez sua higienização. Queridos, meu nome é Maico, eu sou lá da cidade de Loanda. Eu vim hoje aqui acompanhado do meu querido pastor, meu amigo, meu irmão, casou com a minha prima, é parente, então tem que me aguentar, não tem para onde correr. E junto conosco também veio nosso querido irmão Ayala, futuro pastor Edson, em nome de Jesus, tem um chamado. Ele mora num lugar bem feio, bem meia boca, ele mora lá em Porto Rico. Quantos conhecem Porto Rico? Você pesca? Olha, ele pesca. Quem pesca aqui para mim saber? Mentira. Gente, enquanto não é de homem, esses homens daqui de Maringá não pescam, não? Quem pega peixe. Não, mas se 4 levantou que pesca, quantos pega peixe? Amém. Mas bola, futebolzinho, tá de boa, né? Rola um futebol aqui? Hoje rola? Quantos corintianos nós temos aqui? Tá tudo preso. Maloqueiro, sofredor, graças a Deus. Estou aqui para representar. Querido, se Deus usa um corintiano, fica tranquilo. Usa qualquer um, amém? Fica tranquilo. É uma grande alegria estar aqui nessa igreja. E na verdade, além de uma alegria, é uma honra e uma grande responsabilidade estar nesse lugar aqui, tá? Porque o pastor dessa casa aqui, o pastor que Deus nos deu o privilégio e a alegria de conhecer e sermos amigos, é um grande homem de Deus e é um homem conhecido e reconhecido internacionalmente. Para ver que o homem não é fraco. Eu estava lá na Europa, conversando com um pastor lá, e ele falou, eu conheço um homem de Deus lá de Maringá, pastor Sandro. Eu falei, então fechou, estou em casa aqui, estou com moral. E era ele. Mas o mais importante, pastor, não é sermos reconhecidos internacionalmente por homens, mas é sermos reconhecidos no céu. A nossa oração tem sido sempre, Deus nos coloca com pessoas que são conhecidas no céu. Porque a fama, ela é passageira. Mas as pessoas que são conhecidas no céu, como é bom estar com elas. E Deus tem nos dado esse privilégio de conhecer tantos homens e mulheres que são reconhecidos e conhecidos no céu. E isso é muito bom, e o Senhor é uma dessas pessoas, viu, pastorzão? Obrigado ao Caio pelo convite, é doido, viu, pregar só uma vez e já convidou, é um grande prazer. E eu também estou aqui com uma pessoa que eu tenho, olha, é manto, viu? Fumacinha, corintiano, fumaça, não é legal. Tem aqui o Igor, eu conheço o Igor desde menino, o que mostra que eu estou velho. E eu conheço os pais do Igor há muitos anos, final de semana retrasado, estávamos trabalhando juntos. É um encontro que nós nos conhecemos lá em Guatemi, no Mato Grosso do Sul. E é filho de um grande homem, de uma grande mulher, um povo que a gente ama, que chega a dói o coração. E é bom demais saber que ele está aqui, sendo cuidado. Quando ele falou que estava vindo aqui, eu falei, eita, glória aí. Deus está ouvindo as minhas orações. E hoje eu estou aqui também, a convite dele. Então é um grande prazer. Eu sou pai do Miguel e também da Isabelle. Miguel tem 8 anos, vai fazer 9. E a Isabelle tem 17. E agora em janeiro faz 18 anos, graças a Deus. Deixa eu começar ensinando uma coisa para vocês. Quem é pai de menino aqui? O pastor Bruno levanta a mão 2 vezes. Pai de menino. No dia que eu soube que a minha esposa estava grávida de uma menina, uma das primeiras orações que eu fiz foi essa: Senhor, abençoa o meu genro diante do Altíssimo. Pai, eu profetizo que o meu genro vai ser um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que vai ser na nossa família uma bênção e que eles juntos vão construir grandes coisas no reino de Deus. E o dia que ele vier, eu vou amá-lo como um filho e ele vai amar a minha filha, disposto a dar a vida por ela. Essa tem sido a minha oração desde aquele dia. Tem gente que diz que eu sou doido porque ela está ainda na barriga.
Da mesma forma, no segundo era o Miguel. Eu falei, Senhor, eu abençoo a minha nora. Ô mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Eu não sei se ela nasceu, se não nasceu, mas eu já profetizo bênção sobre a vida dela. Porque, de fato, esse é o nosso papel. Abençoar. Enquanto muitos correm disso, né? A gente que é pai de menina, imagina, ela tem 17 anos, é linda. Puxou a mãe, fiquem tranquilos, puxou a mãe. É linda, é uma bênção. E você cuida com tanto carinho. O investimento alto, que quem é pai de menina, o trem caro. Menina é fácil, bermudinha, tênisinho, acabou. Pastor Bruno, ainda bem como é bem sucedido, porque olha, para cuidar de mulher, menina não, é lacinho, é não sei o que. Vocês já notaram que coisa de criança custa 10 vezes mais que coisa de adulto? Então, enfim, é um investimento, para daí vir um jaguara, e desconstruir tudo isso. Então é nosso papel, sim, orar pelo nosso genro, pela nossa nora. Eu sou casado para sempre com a Kelly, temos 21 anos de casados e hoje é dia 1. Depois de amanhã fizemos 21 anos e 6 meses de casado. Conheci a Kelly quando eu tinha 15 anos de idade, ela tinha 13. E foi amor à segunda vista, porque ela estava de costa, né? Então ela passou e depois quando ela olhou, eu olhei nos olhos dela. E nós nos casamos quando eu tinha 20, ela tinha 18 e estamos casados para sempre. Até hoje, graças a Deus, não tem sido fácil. Quantos aqui são casados? Senhor, nos ajuda, Pai. Dá graça. Vocês estão muito sérios. Sabia que vocês estão sérios? Sério para mim ficar à vontade aqui. Então, eu vou ficar à vontade. Lá na nossa comunidade de fé, como eu disse, o pastor Bruno está aqui, é o meu pastor, é uma bênção. Nós temos um trabalho com homens lá, há alguns anos, algo que Deus nos levantou. A gente já trabalhava com casais, mas há alguns anos, especificamente 2018 para 2019, o Senhor nos deu esse chamado. Então nós organizamos alguns eventos, nós temos um encontro lá, né? Inclusive o Caio falou aqui, face a face, nós chamamos de ruiós corajosos. A palavra ruiós significa filhos maduros, filhos amadurecidos, aqueles que se parecem com o Pai. Fizemos esse encontro aqui no Paraná, e também geramos um filho desse encontro lá na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que inclusive esse final desse mês nós estaremos lá para a 5ª edição. Já alcançou milhares de homens, milhares de famílias, e o Senhor tem nos dado graça, até porque a palavra é dele, é sobre ele, e tem sido maravilhoso. Então, eu gosto muito de falar com homem, e quando a gente vai falar com homem, a gente vai falar de maneira muito escancarada, ok? Tem nenhum Nutella aqui não, só tem homem masculino. Amém? Falando em masculino, deixa eu contar uma piada, vocês estão muito sérios. O cara pegou e foi um senhorzinho do sítio, um rapazinho do sítio, mas sabe aquele povo simples? Sabe aquele povo simples? Que quando ia no boteco, tirava o chinelinho para entrar dentro do boteco? Você lembra disso? Aquele povo simples. Aí esse rapaz me chega lá para registrar o filho. Aí chegou lá a cartorária, ele falou assim, tarde, moça, tarde. Ela falou assim, o que você quer? Eu vim registrar meu filho. Ela falou, seu filho é masculino ou feminino? Ele não é masculino nem Felisbino, o nome dele vai ser Bastião mesmo. Ô, gente, vocês têm que rir, piada ruim tem que rir, gente. O melhor da piada é ruim é isso, é que os caras riem para agradar. Amém? Agora que a gente quebrou o gelo, vamos de fato para aquilo que interessa. Amém? Nem Marculino, nem Felisbino, vai ter só Bastião aqui. Cara, falando nisso, tá faltando uns Bastião, não tá? Não tem mais Bastião, né? Não tem, tá difícil ter Bastião, né? Vocês conhecem algum eletricista, algum pedreiro chamado Enzo? Não tem, né? Noah. O Noah vai vir aqui para fazer uma reforma para nós. Não vai prestar. Se o nome do cara... Não tem nenhum Noah aqui, velho. Não vai prestar. Nada contra quem tem os filhos com esses nomes e tal, mas é a geração que está indo. Já pensou se chamar um vô de... Oi, vô Enzo. Né? A minha avó Mavi. Nós temos uma parente com o nome de Mavi, mas é difícil, né? Tem que dar uns nomes que nem o pastor Bruno deu. Maria, né? Bastião. Mas vamos para a palavra, queridos. É sobre isso que a gente veio falar. Deixa eu ver o meu tempo aqui. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas. Está ótimo. Que Deus tem construído em nós. Quantos trouxeram a sua Bíblia? Amém? Eu vou... Como disseram para mim ficar muito à vontade aqui, a gente vai navegar em um texto muito profundo que vai abrir algumas janelas e alguns leques para nós. Estou diante de grandes pregadores aqui, mas eu quero de fato deixar que o Espírito Santo ministre ao nosso coração
como ele vai nos conduzir. E esse texto está lá no Velho Testamento, 1 Samuel, capítulo 25. Amém? Quantos estão comigo aqui? Amém? Amém. Glória a Deus. Eita, uma arada bênção. Vai pôr lá? Bom, eu vou ler aqui para adiantar. Faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e prantearam e o sepultaram na sua casa, em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Capítulo 25 começa falando sobre morte. E não é a morte de um homem qualquer. Estamos falando da morte de Samuel. Samuel, ele tinha 3 grandes adjetivos e ele é o único homem da Bíblia que tem isso. Ele era um profeta, ele era um juiz e também um sacerdote. Esse cara era muito mais do que rei do povo de Israel. Se você for ver a história dele é maravilhosa, porque a sua mãe era uma mulher estéril, e juntamente com seu pai ali, ela chamava Ana, o nome da mãe dele, e o pai Eucana. E ele foi um milagre, foi resposta de oração, foi uma bênção que Deus deu a Ana. Ela não podia ter filhos e depois disso acabou abrindo a madre, e ela fez um bem bolado com Deus. Ela trucou o Senhor e falou assim, se você me der um filho, eu te devolvo. E Deus aceitou. Entregou Samuel a ela. Ele nasceu, quando ele desmamou, ela era muito mais homem do que muito homem, porque ela cumpriu aquilo que ela tinha prometido. Foi lá, levou o menino e largou aos pés ali de Eli. E ele foi, então, introduzido ali no sacerdócio e posteriormente virou sacerdote. Então esse cara fantástico. É ele quem unge o primeiro rei, Saul. Vocês já ouviram falar da história? E também é ele quem unge o segundo rei. E é sobre esse cara que nós vamos falar hoje, que é o grande rei Davi. A gente vai navegar um pouco aqui sobre essa história que é tão prazerosa. Alguns pastores e pastoras gostam muito desse texto de 1 Samuel 25, para quando vão falar com mulheres, porque aqui vai relatar a história de um grande homem e de uma grande mulher da Bíblia. E profetizo que você tenha uma Abigail na sua casa. Porque quantos aceitam, digam amém? Amém. Eu não estou dizendo que o nome da sua esposa tem que ser Abigail, vocês entenderam, né? Não rola que... né? Mas que você tenha uma mulher com essa postura na sua casa. Então, olha só, em um tempo em que esse homem morre, torna-se agora um tempo de luto. Samuel, o grande Samuel, morre. Então, toda a nação de Israel agora se coloca em luto. A primeira coisa que nós aprendemos aqui como homens é entender o tempo. Porque quando é tempo, queridos, de prantear, nós precisamos prantear. Quando o tempo é tempo de luto, nós precisamos viver o luto. Quando o tempo é um tempo de alegria e felicidade, ok. O problema é quando a gente não está atento e quer viver um tempo em que não é tempo. Estou me fazendo entender? Porque o que acontece aqui, no que virá após a morte de Samuel, é uma coisa totalmente incomum. Principalmente, para nós é incomum na nossa cultura, mas principalmente na cultura judaica. Porque morreu o grande Samuel. Então o povo pranteava por dias. Porém, termina o pranto. E aí começa essa história maravilhosa no capítulo 2. E ela é nomeada aqui como Davi e Nabal. Mas tem algumas bíblias que vão dizer Davi e Abigail. E esse abençoado desse Nabal aqui, ele é tudo aquilo que nós não devemos ser. Se de um lado eu tenho Davi, que é uma inspiração para nós em muitas das suas posturas, em outras nem tanto. Do outro lado eu tenho esse cara chamado Nabal. E olha só o que diz a história, eu vou ler só um pedaço dela. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. De cara a gente já entende isso, porque não é tempo de tosquear, é um tempo de luto. Então ele não percebe, porque ele é Nabal, ele é um imbecil, um idiota, ele não entende o tempo.
E literalmente, eu não estou inventando nada, a palavra Nabal significa literalmente isso. Idiota. Quando eu era novo e eu ouvi isso pela primeira vez, eu falei, glória a Deus, agora tem um jeito de eu xingar biblicamente alguém, né? Quando a gente era moleque, eu falava palavrão demais. Então eu falava, ô seu Nabal. Porque a própria Bíblia vai chamar ele que ele é um filho de Belial, é um desgraçado. Então esse cara, enquanto todo mundo está pranteando, o que ele está fazendo? Tosqueando a ovelha. Tá? Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Como é que uma bênção dessa casou com uma desgraça dessa? Aqui não tem disso não, né? Aqui só tem homem de Deus e as mulheres que não prestam, né? A gente não é verdade? Elas é que não prestam. Ou é só lá em Luanda? Não, né? Então vamos lá. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Agora, eu vou parar por aqui e eu vou dissertar a continuação dessa história. Pois bem, Nabal está fazendo uma coisa em que ninguém está fazendo, agindo fora do tempo. E isso se aplica totalmente a nós em muitas coisas. A gente faz coisas que não deveria ter feito. Talvez por impulsão, talvez por imprudência, ou talvez porque a gente acha que é homem e vai fazer e vai dar tudo certo. Isso não sei se aconteceu com você, mas comigo algumas vezes já aconteceu. Eu vou fazer um determinado negócio, antes quando eu era mais novo, e eu estou todo empolgado, eu chegava e contava para a Kelly, ela olhava para mim e falava assim, esse trem não vai dar certo. Primeira coisa que gerava no meu coração, que você é a única que você não me abençoa, que os outros tudo acreditam em mim, e você não me ajuda, você não concorda comigo, você tinha que ser a primeira pessoa a fazer isso. Aí eu fazia. E aí? Achei que era só eu, gente. E aí o trem não dava certo. Aí, em vez de eu entender e me posicionar, eu falava assim, mas não deu certo porque você gorou. Não deu certo porque você jogou contra, nós não estamos no mesmo time. Mas a grande questão é justamente essa. Uma das grandes falhas que nós temos é a comunicação. E a gente confunde a nossa masculinidade que Deus nos fez com o machismo. E agora está muito em alta essa palavra do machismo. Cara, se tem alguém na Bíblia que é alguém que a gente pode chamar de alguém másculo, esse alguém é Davi. Mas em nenhum momento ele é machista. Agora a gente está numa onda contrária, né? Que não é só mais masculinidade, machismo, agora tem o feminismo. Vocês já pararam para pensar, e agora abrindo um parênteses, eu já volto para o texto. Como na nossa época aqui, os malucos que é que nem eu da década de 80 aqui, quantos são da década de 80? Tá, para não fazer vergonha, da década de 70. Caramba, nós tá ficando os coroa, mano. Estava contando até para o Caio hoje a história da minha Bíblia, estou no nosso apacentar, aí tem um menino da nossa igreja que ele é um fisiculturista, premiado, o menino é um monstro, e ele faz o apacentar comigo, e senta bem do meu lado, o abençoado. É largo assim, ó. Aí eu falei, olha, essa minha Bíblia aqui eu comprei quando eu tinha meu primeiro salário, paguei R$8 em 1994. Eu, pastor, eu não era nem nascido. Eu falei, não, mano, daí judiou, velho, eu tô ficando velho mesmo, tô ficando velho, as coisas estão ficando cada vez mais ruim para mim. Eu faço 42 anos agora, sexta-feira que vem. Hashtag fica a dica, viu, meu pastor? Sexta-feira. E eu sei que o senhor faz na segunda, meu pastor. Nós vamos começar uma festa na quinta e vamos terminar na terça. Você lá na sua casa cuidando das suas meninas. Com retiro de mulheres bem no meio. Olha só, nós é doido demais. Mas olha só, vamos continuar aqui. Eu abri um parênteses, me ajuda, que eu tenho TDAH. Onde eu estava? Olha só. Então tá, quando nós éramos da nossa época, que filmes nós assistia? Rambo, não era? O maluco matava todo mundo. Chuck Norris. Alguém já viu Chuck Norris apanhar? Gladiador. Chuck Norris disse que ele fez uma luta com o Superman, quem perdesse usava cueca por cima da calça. Era isso que a gente assistia. Era uma coisa de gente, de coisa máscula. Eu estava vendo um filme agora que foi cancelado porque tinha excesso de masculinidade no filme. Vocês perceberam que sempre a gente tinha um general, um cara ferão mesmo, um cara top,
e que hoje em dia tudo isso está sendo mudado para as mulheres. Vocês começaram a perceber isso? Cara, pode assistir todo filme que vai ter ação. Quem está no cargo de alta posição é uma mulher. Cara, o 007, meu irmão. Desgraçado com o 007, pastor. E eu não estou falando, mais uma vez, o que eu estou falando não é machismo, queridos. Mas vocês estão conseguindo entender como as coisas estão ficando distorcidas? Porque o que nos falta é equilíbrio. Hashtag, só um parênteses para abrir, fique pensando no que eu estou te falando. Comece a prestar atenção no que você está assistindo. Principalmente nas séries, naquilo que Hollywood tem embutido dentro da nossa cabeça. Lembra do Rambo? Lembra do Chuck Norris? Como é que é o Charles Bronson? Sou da nossa época. Van Damme, o grande dragão branco. Saca, ó, os coroas, tudo chora. Só para você entender, abre um parênteses, deixa eu voltar aqui para Nabal e para Davi. Pois bem, esse cara está fazendo algo que não devia, porque ele é um idiota. E a história continua dizendo que Davi estava no campo. Lembra que no começo ele volta para lá, ele volta para o deserto de Parã. E lá nesse campo, olha que coisa massa, ele começa ali a cuidar de quem? Dos moços de Nabal, daqueles que cuidavam, porque ele tinha muitos bens, camelo, aquela coisa toda que a gente acabou de ler, muitas ovelhas. Então o que ele fazia? O exército de Davi, lembrando aqui só para fazer um contexto, Davi está fugindo de Saul. Esse Davi que nós estamos falando aqui é o Davi que já matou Golias. Esse Davi que a gente está falando aqui é o cara. Ele já é conhecido em todo Israel. E o povo já sabe que ele é rei, porque Abigail vai falar isso no decorrer da história. Então todo o povo sabia quem ele era, um homem cheio de Deus, um homem másculo. Esse cara está cuidando das ovelhas de Nabal. Quando ele fica sabendo, ele cuida das ovelhas? Não, ele cuida dos pastores. Quando ele fica sabendo que Nabal está fazendo uma festa, ele tem 600 homens para alimentar, meus queridos. 600. Ele pega e chama o moço e fala assim, dá uma corridinha lá na casa de Nabal e troca uma ideia com ele e fala para ele que a gente está com fome. Lembra ele, né? Diga assim, ó, a palavra vai dizer assim, ó, chegue com paz, honre ele, fale que ele é uma bênção e que, olha, o seu filho Davi está pedindo que se tenha um pouquinho de churrasco. Por quê? Porque todas as épocas que faziam essa podagem ali, como chama aquilo ali, tosqueavam as ovelhas, era a época que eles também matavam ali para poder se alegrar. Quem é do campo aqui já foi, por exemplo, numa vacinação de gado, sempre vai ter um gado lá, entendeu? Vai capar porco, capar boi, é mais da minha época essa aí, você sempre vai ter uma festa lá, um trem bom. Então, basicamente, era o que acontecia. Então, o Davi sabe que ele está tosqueando, logo, se está tosqueando, vai ter uma festa. E Davi fala, corre lá. E o moço vai. Quando chega lá, ele fala exatamente o que Davi falou para ele. Olha, eu estou vindo aqui, que Deus abençoe o senhor. O meu senhor veio aqui dizer que, se é possível, você nos arrumar um pouco de pão, um pouco de comida, alguma coisa que você tem aqui. Lembrando que a gente cuidou muito tempo dos seus servos, inclusive o senhor pode conversar com os seus servos, não tem ideia de quem que é esse cara. Porventura eu vou ajudar alguém que está fugindo do seu senhor? Olha só como é discrepante o que ele está falando. Que ele diz que não conhece Davi, mas está dizendo que está fugindo do seu senhor. Lembrando aqui que Davi está fugindo realmente de Saul. Que Davi já foi para um lugar chamado Caverna de Adulão. E que lá é onde ele encontra a pior da pior espécie de homens lá dentro, que são os homens que iam para a Caverna de Adulão. E Davi agora pega esses caras que são todos uns desgraçados e transforma ele num dos maiores exércitos que já existiu do povo de Israel. E o que é mais louco é que a Caverna de Adulão, depois que Davi, ela era conhecida como um lugar de derrota, tipo um Carandiru, para quem é mais antigo conhece, um Bangu 1 hoje. Quando Davi chega naquele lugar, ela deixa de ser Bangu 1 e Carandiru e ela se transforma em abrigo do deserto ou fortaleza. Esse é o poder que um homem de Deus tem quando ele chega num lugar. Transforma. É desse homem que a gente está falando. Desse homem que é másculo, que vence batalhas, mas que ao mesmo tempo, quando termina com isso, consegue pegar uma harpa e de maneira delicada tocar a ponto do Espírito Santo do Senhor se mover. E é uma coisa que parece discrepante, um cara que mata durante o dia, mas que quando adora o Senhor, atrai a presença.
Sabe, essa é uma temperança que nós, como homens, precisamos procurar. É desse cara. E aí ele desfaz o monte, Davi, e fala, cara, toca a tua carcaça, fala para os caras, eu não conheço vocês aqui, ó, vão embora aqui e tal. O moço pega, morrendo de vergonha, vira as costas e volta. Quando ele chega até Davi, imagino eu, Davi fala, e aí, veio o churrasquinho? Fala, não veio não. Davi, o cara acabou com você. O cara falou que você é um jaguar, Davi. Não vai dar certo não. Falou que quem eu sei, que ele nunca nem te viu. E falou o seguinte, que não vai ajudar com nada não, e nós que se lasca. Agora você imagina Davi. Esse homem que já derrotou exércitos, que derrotou gigante, que tem um exército só de tranqueira, tipo torcida do Corinthians. Só maluqueiro sofredor. Esse é o povo da caverna do não. E do Flamengo, porque é duas coisas. Eu já fiz trabalho em cadeia, tem duas coisas que você chega lá que você encontra, querido. É a bandeira do Flamengo aqui, do outro lado a bandeira do Corinthians. E um monte de filho de pastor e que a mãe é dirigente de oração. E isso é pra gente chorar. É o que mais tem dentro da cadeia. Ô irmão, meu pai é pastor de Assembleia. É, querido, é. Minha mãe é dirigente de círculo de oração. É as coisas que a gente encontra lá dentro. Agora imagine, esses malucos que andam com Davi. Mais pra frente vai falar sobre os valentes de Davi. Cara, um desses caras, se eu não me engano o nome dele é Acmonita, fica num campo de centeio e sozinho ele mata 600, é isso? Meu irmão, podia ser 10, eu não dou conta de 2. Ele luta sem parar, ao ponto de a palavra de Deus dizer que a espada desse cara fica apegada à sua mão. Apegada à sua mão. E aí tem algumas teorias aí que vão dizer que ela fica apegada à sua mão porque ele matou tanta gente que aquele sangue ia escorrendo e ia ficando na mão, e o sangue seco foi fazendo com que a mão dele ficasse presa. Juntando com o fato de ele estar lutando há muito tempo, ele ficou com a mão atrofiada. Agora, um desses caras aí fez isso. Davi está com 600. Homem com fome, irmão, a gente não brinca. Estou certo ou errado? Mulher com fome dá até para brincar, mas com homem com fome a gente não brinca não. Aí os malucos estão esperando, achei que vai vir um Mac churrasco, né? Vai vir um cordeirinho, um carneirinho, e o maluco chega de mão abanando e fala, ó, o cara desaforou nós tudo. Sei que lá, não sei que lá, não sei que lá, tudo do jaguaredo. Sabe o que a palavra diz? Davi levanta e fala, cinjam as suas espadas, porque assim como vive o Senhor, ao amanhecer não vai ficar um da casa de Nabal em pé. Um homem, ele fala essa expressão. Um homem vai ficar de pé. Agora tu imagina, 600 malucos. E ele fala, e vamos fazer o seguinte, vamos só em 400, 200 fica aqui cuidando da bagagem. 200 cara descendo para fazer justiça. 200 corintianos e 200 flamenguistas. Vamos matar todo mundo. Lembrando que esses caras, eles amavam tanto Davi, que um dia Davi está numa batalha e ele olha para a fonte, aonde o exército, se não me engano é filisteu, pastor, me corrija, está cercado, e ele fala assim, quem me dera poder beber água daquela fonte. Os malucos olham um para o outro, meu irmão, mete a espada e vai para cima, vai lá, pega a água atrás e entrega para Davi. No meio do arraiar. Será que os caras amam ele? Será que eles estão fechados com Davi? O que é mais louco é que Davi pega e joga no chão. Se é eu há um tempo atrás, eu já saí na treta com Davi, você está me tirando? E Davi fala assim, como poderia eu beber do sangue de vocês? Se algo acontecesse com vocês, o que seria de mim? É esse tipo de homem que a gente está falando aqui. Olha o caráter deste homem. Sabe uma das coisas mais difíceis que nós enfrentamos lá com os nossos homens? Caráter. Sabe uma das coisas mais difíceis que acontece hoje? É que a maioria dos homens, não vocês são uma bênção, não cumprem o que prometem. Sabe uma das coisas que tem nos destacado como empresa?
meu ofício eu sou marceneiro, e Deus nos deu a graça de ter uma empresa e também, né, a minha vocação é o pastoreio, mas tudo isso está englobado, um outro dia a gente fala sobre isso. Mas uma das coisas que nos destaca é o fato de eu dizer assim, querido, dia 10 eu estou montando seu móvel, tá bom? E dia 10 eu? A gente teve uma eleição, um pouco até, eu não vou entrar em política, que uma das coisas que destacava o candidato é o quê? Que ele falava e cumpria. Ou pelo menos que ele era um homem de palavra. E, como eu disse, não vou entrar aqui. Ou seja, coisas que para os nossos avós e pais eram extremamente básicas, hoje para nós é um diferencial. Por quê? Porque o mundo está coberto de menino. O mundo está cheio de Nabal. Promete e não cumpre. Fala que vai, mas não vai. Diz que vai fazer, mas não faz. Eu coloquei uma coisa na minha vida. Vocês dão glória a Deus, eu tomo água. Aleluia. Tudo que eu prometer para meus filhos, eu vou fazer de tudo para cumprir. Porque a última coisa que eu quero é que um filho meu imagine que eu não sou um homem de palavra. Porque às vezes, meu pastor, o senhor sabe, às vezes a gente até tenta impressionar os outros de fora. Mas quer saber realmente quem eu sou? Pergunta para o Miguel e para a Isabelle. Pergunta para minha esposa. Pergunta para aquele cara ali. Aí eles vão dizer. Porque eu posso vir aqui e até maquiar, mas de fato quem caminha comigo vai saber quem eu sou. Então o que nos falta é hombridade. E hombridade tem uma base. E a base é caráter. Hoje, o que define grandes negócios, grandes empresas, são simplesmente cumprir o básico. Olha como a nossa régua está baixa. E responda para você, e se você já prometeu alguma coisa e você não cumpriu. Sabe aquele cara que diz assim, ó, dia tal eu venho aqui te pagar? E que se acontecer... Cairo falou isso comigo agora há pouco, a gente estava falando. Querido, eu não vou poder te pagar. Abrindo um parênteses aqui, chamei uma irmã, uma cliente nossa, uma irmã católica, ela é cliente, uma senhora muito católica, uma mulher séria. Fomos lá, fizemos um serviço para ela, o valor deu lá X, um valor significante. E aí ela falou assim, Maico, eu vou te dar uma entrada e vou parcelar em 3 cheques. Então, 3 cheques de X. Ok, dia 5, está tudo montado. Beleza, apertamos as mãos, ela me deu a entrada, fui. Passado uns 15, 20 dias, faltava 10 dias para vencer o cheque, ela me manda uma mensagem. Maico, produtor rural, pessoal muito sério, a gente não vai conseguir pagar esse cheque, porque a gente vai segurar o gado, foi logo na troca de governo, tá horrível, e a gente vai segurar o gado para não perder muita grana, mas eu te prometo que assim que a gente conseguir organizar, aí eu libero você pode trazer os móveis, você pode entregar e tá tudo certo. Eu falei para ela, o nome dela é Dona Rose. Dona Rose, não tá certo não, Dona Rose. Ela falou, ué, como não? Eu falei, não, Dona Rose, eu fiz um combinado com a senhora, e meu combinado é que eu vou entregar dia 5. Então, dia 5 vai estar tudo montado. E a senhora pode ficar tranquila que os seus cheques a gente não passou para frente, eles estão aqui. Quando a senhora tiver a disponibilidade, a senhora vai me mandar uma mensagem dizendo assim, Maico, pode descontar o primeiro cheque. Ela falou, você vai fazer isso? Eu falei, vou. Por quê? Porque se a senhora fosse me dar a nota, a senhora não ia me ligar 10 dias antes dizendo que a senhora não vai conseguir pagar. Estou certo ou estou errado? Estou falando de uma mulher, é óbvio, tem ela e o esposo, que é um homem sério também. Então eu vou fazer, eu vou entregar, e no dia que der tudo certo o trem aí, a senhora me liga. Ela falou, tem certeza disso? Absoluta. Entregamos antes do combinado, que é o nosso lema lá, deu tudo certo, fechou. Quando eu estou entregando, ela chegou assim, Maico, muito obrigado pela sua confiança. Vamos fazer assim? Pode descontar o primeiro cheque. Aliás, pode descontar os outros cheques também. Muito obrigado. Eu não vou me esquecer disso. Essa tem sido uma das pessoas que tem conseguido muitos negócios para nós.
Entende que o mundo não é dos espertos, mas o mundo vai ser dos honestos? Dos caras que prometem e cumprem? Do cara que vai e vai? Do cara que fala eu não vou e eu não vou? Do cara que fala é assim? Do fio do bigode? Porque nós fomos criados no quê? Irmão, os caras que eu venerava na escola eram os caras malandros. Porque a gente dá um migué. É o cara que dava um jeitinho. Era o cara, o cara furou a fila. Ah, ó, o cara... Esses foram os meus não mentores, mas os caras falaram, cara, que cara fera. Porque o meu pai cresceu dizendo, filho, o mundo é dos... Tá vendo? Não foi só meu pai. E a gente cresceu e acha que passar alguém para trás é ser esperto. Não é, irmão, isso é mau caratismo. Se você não sabia disso, o que eu acho difícil, você está sabendo agora. A sua palavra, ela tem que ser sim, sim e não, não. O que passar disso é do diabo. Voltando para a palavra, Davi era esse cara. Vou passar cerol em todo mundo, não vai ficar um. E agora ele está vindo muito louco para matar todo mundo. Ele e os outros 400 caras. Quando ele chega... Aliás, quando eles estão para sair, nesse mesmo tempo a história está contando que os caras que conheciam Davi, lembra que ele falou, a gente protegeu lá, os caras que apacentavam as ovelhas, um dos caras olha e chega e fala para Abigail, aí entra essa mulher fabulosa na história, fala, Abigail, você sabe Davi? Ela, claro que eu sei, nosso futuro rei. Eu estou fazendo uma versão Michael, tá? Mas você pode ler, está tudo dentro da palavra que eu estou falando. É Bíblia versão Michael. Para ficar mais claro para vocês. Fala, ó, um moço dele veio aqui pedir para nós um churrasquinho aqui, um Mac churrasco, um pão com carne. E Nabal acabou com os caras. Falou um monte de coisa. É o seguinte, a chinela cantou para o nosso lado, Abigail, vai morrer todo mundo. Nabal é Nabal, ele é um imbecil. E agora o que a gente faz? Aí uma mulher sensata, madura, cheia de Deus, fala, pega aí, coloca um monte de pão, pega a carne, coloca carne, tiver umas frutas, coloca também aí, pega do melhor aqui, coloca aqui. Não fala nada para aquele imbecil, idiota, aquele trouxa, que eu vou lá resolver o problema dele. E aí eu pergunto, a gente começa a ouvir essa história e a gente sempre se coloca como Davi, estou certo ou errado? É difícil a gente se colocar como Nabal, concorda comigo? Eu. Talvez você, né? Talvez eu estou com o meu ego inflável. Mas a gente não se coloca como Nabal. Mas quantas coisas que você fez de errado, que Deus teve que levantar a tua mulher para resolver? Se não foi a tua mulher, levantou sua mãezinha. Hashtag fica a dica, vamos continuar. Agora, ela vai ao encontro de Davi. Se nós tínhamos aqui um imbecil, um idiota, que era extremamente egoísta e que não entendia o que era... Posso tirar esse trem aqui? Então vocês dão glória a Deus aí. Ô, querido aí, obrigado, viu? O que é isso, hein? Quem abençoa o profeta da qualidade de profeta, recebe a unção de profeta, viu, querido? Te cuida não. Te cala e te ova. Até me perdi, cara, tem um problema com isso, tem até DH. Eu estava falando? Ela volta para lá. Queridos, aqui hoje eu estou com a minha mente, vocês têm que me ajudar. Ainda bem que meu pastor está aqui, para depois ele vai... Ele tem 2h30 para ele daqui lá, para me colocar no jeito, não devia ter falado isso, não devia ter falado isso, esqueceu de falar isso, porque é esse tipo de coisa que a gente precisa. Homem precisa de crítica, a gente cresce no meio das críticas. Amém? Então tá, terminei de falar que a gente precisa das mãezinhas e das esposas, voltando então para Davi. Davi está vindo. Generosidade. Obrigado, Espírito Santo. Já que esses caras não me ajudam, o Senhor está me ajudando. Deixa eu passar vergonha sozinho. Generosidade. Esse cara não entendia o que era generosidade. Eu louvo a Deus pela comunidade daqui, e eu sei que a gente tem irmãos de várias outras comunidades, é massa pra caramba. Isso é maravilhoso, isso é reino de Deus.
Isso nos motiva a continuar. Mas o pastor dessa igreja aqui, um dos pastores dessa igreja, que está à frente, entende muito bem o que é generosidade. Já vi ele ser generoso várias vezes. Eu louvo a Deus porque eu tenho meu pastor, que é um dos homens mais generosos que eu conheci. Mas eu não tenho base de generosidade, por exemplo, com meu pai. Meu pai, agora, se o cara foi pedir água para ele, não dou, não. Está sendo filmado? Esse treino não é transmitido, não, né? Depois da corda. Ao vivo na Record. Vamos, senhor pai, o senhor é uma benção, deve estar trabalhando, velho. Já foi. Mas ele não... É que geralmente a gente faz essas coisas num ambiente bem protegido do encontro, né? Então agora que eu vi que eu estou todo metido aqui, que negócio. Meu pai não era nem um pouco generoso, gente. Eu não aprendi generosidade com meu pai, eu aprendi generosidade com os meus tios. E agora com as pessoas que eu caminho. E isso mudou a minha vida, em todos os aspectos. Porque coisa boa é andar do lado de gente generosa. Oh, coisa boa. Tem gente que o cara te faz um favor, mas você fica com a sensação que você está devendo o resto da vida pro cara. Estou certo ou errado? Oh, coisa boa você estar do lado de gente assim. Que chega e te constrange com generosidade. E eu não tinha disso aí não, querido. Que é seu, querido. Que é meu. Esses pastor vagabundos só querem uma coisa. Dinheiro. Meu dinheiro não. Como diz um grande pastor amigo meu, converti, depois de 6 anos, converteu o meu bolso. Pastor Heraldo. E hoje é um dos homens mais generosos que eu conheço também. 6 anos, Michael, eu ia na igreja e não converteu meu bolso. É horrível isso, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você vai ver um monte de empresário, morei em Balneário Camboriú, o cara sobe no último andar do prédio, vem correndo e ó, mete um Superman e morre. Multimilionário. Mas quantos caras você já viu que são ricos, que vêm de tudo que tem, pastor, enche uma sacola de dinheiro, sobe lá em cima do prédio e faz assim, ó, quem quer dinheiro? Tipo o Silvio Santos. Quantos vocês já ouviram falar disso? Alguém já ouviu uma história dessa? Sabe por quê? Porque ele prefere perder a vida do que perder o dinheiro. Ele prefere perder a vida dele do que o dinheiro. E esse é um problema que a gente tem. Dinheiro. Fique tranquilo que eu não vou falar sobre isso. Quem sabe de uma outra vez. E fique tranquilo que nós não vamos pedir oferta, pelo menos eu não vou pedir oferta sua, tá bom? Fique em paz, queridos, tá bom? Pode ficar em paz. Mas o que eu estou aqui tentando comunicar aos senhores é que generosidade é uma coisa extraordinária. Nabal não sabia o que era generosidade. Davi sabia. E mais do que Davi, Abigail. Ah, ela sabia o que era ser generoso. E a generosidade constrange. Eu vou contar uma história para vocês aqui, abrir um parênteses. A maior oferta que eu recebi na minha vida foi um cachorro quente. Quem estava aqui no negócio de casais? Levanta a mão. Você não conta para ninguém que você já ouviu essa história. A maior oferta que eu recebi na minha vida foi um cachorro quente. No ano passado, pastor Bruno, a gente ganhou uma chácara lá, agora que a gente vai fazer os nossos eventos, de uns 600 mil reais avaliado. A gente ganhou não, o reino ganhou, mas a gente estava nesse rolê aí. Já ganhei outras ofertas, graças a Deus, mas a maior de todas elas foi um cachorro quente. Nós temos um trabalho com crianças lá no Paraguai. Atualmente são 60 meninas, 46 meninos, mais 10 auxiliadores e tem 184 na escola. Então é uma galera, um albergue. E essas crianças são tomadas de alguns pais de abusos e elas vão para esse lugar no Paraguai. E aí estou eu indo lá para o Paraguai. Cheguei lá, queridos. Eu não sei se já foram para o centro do Paraguai, mas eles não gostam muito de limpeza. Limpeza não é muito com eles, saca? Tá mudando, Deus é fiel. Mas não... E eu não tenho problema, eu sou um missioneiro. Então, irmão, eu não tenho problema com comida, por exemplo. Eu fui lá pro Amazonas, chegamos lá, o cara falou, pastor, tem um negocinho em filé. Eu achei que era um jacaré. Eu falei, não, vamos arregaçar de comer jacaré aqui. Chegamos lá na tartaruga, irmão. Uma tartaruga do tamanho desse negócio aqui, ó, um tracajazão assim, ó. Eles viram ela, tiram a barriga aqui, pastor, soca aquele trem no forno, com o casco. Tem um pescoço desse tamanho aqui, o tamanho desse negócio aqui.
Que nós trabalhando às 5 da manhã, às 6 da tarde, rapaz, aquilo era manjar de Deus. Então não tem problema com comida, vamos para cima. Meu problema é quando eu olhava para as unhas da dona Sônia que fazia. Parecia um motorista de FNM. Preta. Não diferente disso, estou eu no Paraguai. Gente, eu tenho pouco tempo. Nossa, eu tenho pouco tempo, mas eu vou ser rápido, vamos lá. Estou eu no Paraguai. Chegamos lá, irmãos. Quando nós chegou, era muito simples quando a gente ia para lá. Na época só tinham 23 crianças. Perdão, 27. Chegamos lá, eles estavam, vamos fazer um café da manhã. Chegava lá, tem uma coisa chamada coquito, que é um pão feito de uma farinha bem escura, bem duro, que se tacar daqui aí você, traumatismo craniano, duro mesmo, de verdade. E eles pegam um bacião e enchem de pó de erva mate mesmo, erva de tererê deles, mete fogo naquilo, depois eles pegam açúcar, jogam naquilo, coa e chama cocido. Cocido com coquito é o pão. E a gente come aquele trem lá. E às vezes, na época que a gente ia, aquela era a única refeição que tinha no dia. Beleza, chegamos lá, nós outros vamos fazer uma coisa diferente. O que eles gostam? Eles gostam de cachorro quente. Nós apelidamos de perro caliente. Mas o nome de verdade é pancho. Vamos fazer pancho e tal, vamos para a cidade, pegamos ali um recurso e tal, levamos recurso e tal, vamos lá para a cidade comprar e tal. E aí, antes de a gente ir, eles estavam se organizando, queridos, eles estavam fazendo pão. E o menino que tinha chegado lá, ele só tinha o pivô aqui, ó, e o ala esquerdo. Só os dois. Verdade isso. Deus sabe que eu não estou de palhaçada. É que daqui a pouco começa a chorar, então eu estou dando risada já antes. E aí ele estava cantando, mostra o caminho. E o sol batendo atrás, e aquela chuva assim, ó. E o pão sendo sovado. E eu olhei aquele trem, e dei aquela engolida seca, porque minha mãe é italiana, irmão. Então nós sempre foi simprinho, mas limpeza lá em casa é um trem que é obrigatório. Aí pousava a mosca, pastor. Eles não abanavam, não. Eles continuavam sovando. E depois eles só beliscavam. Sabe aquela história? Me dá esse quibe aí. Que quibe, rapaz? Isso aqui é um pão. Aquela chacoalhada assim, sabe todas as músicas. Mas era mais ou menos isso. Verdade, mesmo. Dá esse quibe aí. Não é o quibe, é um pão. Não, eu não estou brincando. O senhor sabe que eu não estou brincando. Estou falando de uma maneira engraçada, mas é isso mesmo. Tamo lá. Fez aquele trem. E o Ricardo, que é o presidente da missão, ele é uma comédia. Ele estava conosco aqui no Encontro de Casais aqui. Ó, pastor, ali, ó, tá ficando pronto. Eu olhava para ele e falei, irmão, 3 dias de jejum vai ser bênção. Eu vou sair daqui cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e eu fico 3 dias sem comer. Não tem problema. Beleza, vamos lá fazer, enfim, vou contar a história porque eu tenho pouco tempo. Beleza, fomos lá, fizemos um cachorro quente, chegou lá, eu vou fazer o cachorro quente, uma panelona assim, lá e fogão a lenha ainda, até hoje, né, pastor Bruno? Pastor Bruno, nosso mestre lá, mestre Cuca. E, chefe, aí fez aquele negócio e tal, começou a servir, daí eu falei assim, ô Ricardo, nós não comprou pão. Pão eles fizeram aí, pastor. Ricardão, faz o seguinte, vamos deixar abaixo esse negócio aí. Vou comer não. Aí estou sentado falando com o pastor Dayan, que de fato é o pastor que é o pai dessas crianças. É um albergue, então eles são filhos dele mesmo, adotivo, ele que cuida. Hoje, como eu falei, são mais de 100. Fiquei conversando com ele, muita história, uma bênção, cara, uma graça do Senhor naquele lugar. Apesar de toda essa situação, há um amor de Deus, assim, é um lugar fantástico. E a gente está falando, dali um pouco veio uma menina que tinha chegado há pouco tempo, o nome dela é Luhan. Linda, dos olhos bem azuis, bem loira ela, assim, mas uma princesa de mais ou menos da idade do Miguel, uns 7 para 8 anos, sofreu um trauma muito grande no olho, então o olho dela ficou para fora. E a gente, inclusive, trouxe para o Brasil para fazer cirurgia, mãe esquizofrênica, aquelas histórias assim. E se eu começar a contar as histórias, eu vou acabar com a noite de vocês, então vai ficar para uma próxima. E ela chega para mim, com permisso, e eu trouxe para você o cachorro quente. Aí eu dei aquela olhada assim, pastor Sanders. Falei, obrigado, minha princesa, mas o pastor não quer. E voltei a olhar para o pastor Dayan. Aí ela, com permisso, por favor, eu trouxe você. Aí eu olhei, e o Espírito Santo falou no meu coração, tá com nojo, né? E eu procuro ser sempre sincero com o Espírito Santo
Mais ainda. Eu estou. E o Espírito doce, suave, falou assim: e se eu disser para você que ela está deixando de comer para te dar o cachorro quente? Aí, quando o Espírito Santo fala, é muito forte, né? Aí eu peguei o cachorro quente. Muito obrigado, minha princesa. E comecei a comer o cachorro quente. E ela ficou me olhando. E eu comecei a chorar, porque o Espírito Santo estava ministrando isso no meu coração. Ela deixou de comer para poder abençoar a minha noite. Essa foi a maior oferta que eu ganhei. E eu comia e chorava porque o Espírito Santo tinha me constrangido. E eu chorava porque eu lembrava do cara fazendo o pão. Mas enfim, eu preciso continuar a história, mas deixa eu te falar uma coisa sobre o Paraguai. Uma vez eu vi um missionário contando essa história na África. Quantas crianças vocês têm aqui, missionário? Ele falou: nós não temos crianças. Nós temos adultos com 6, 7, 8 anos de idade. Tem meninos no Paraguai com 12, 13 e 14 anos de idade. Muito mais homem do que muita gente que a gente conhece. Mas muito mais homem, é ou não é, meu pastor? Postura de homem, integridade de homem, caráter de homem, com 12 anos. Porque se tem uma coisa que nos ensina, querido, é a dificuldade. A gente quer dar tudo para os nossos filhos, mas se a gente está aqui é porque a gente passou muita dificuldade. É assim que se forja um homem. Eu vou terminar a história, eu vou acelerar. Abigail vai até Davi, e quando Davi vem com os malucos lá, descendo, olha para Abigail. Sabe o que Abigail faz, querido? Ela se coloca de joelho. Quando Davi vê essa mulher de joelho, Davi sabe do poder dos joelhos. Davi é matador, é homem de guerra, mas ele conhece quem conhece o secreto. Quando ele vê ela de joelhos, ele para. 400 homens, alguns a cavalo, outros não. E ela começa a lembrar Davi sobre quem ele é. Meu Senhor, tu serás o rei de Israel. Isso tem a ver com o tema da nossa mensagem, que é aquilo que toma a sua atenção pode ou tem poder para roubar o seu coração. Davi tem um chamado, ele é ungido rei, ele vai ser rei, mas por causa de um Nabal, de um imbecil, ele abre mão por alguns minutos do chamado que ele tem, simplesmente para falar assim: mexeu com um homem. Quantos de nós estão dentro de um trânsito com um abençoado, dá aquela fechada assim, ó? E que a gente fala: ô Nabal. Eu estava indo lá para a igreja, mas ele deu aquela fechada e fugiu assim, ó. Naquele exato momento eu esqueci para onde é que eu estava indo. Meu foco foi mas só comigo que sou ruim mesmo. Ninguém nunca passou por isso. Esquece do chamado e de quem é, a troco de um Nabal. Mas a gente tem que se provar. O maluco me fechou, me desrespeitou. Vamos para cima, mano. Sangue nos olhos. Davi está vindo assim. Mas Deus coloca uma Abigail no caminho. E quando ele olha para Abigail, de joelhos ele para e ouve essa mulher. E ela diz: cara, meu marido é Nabal, velho. Ele é um trouxa. Ninguém fale assim de vocês, que as suas esposas jamais falem isso. Meu marido é um trouxa. Davi, agora você não. O nome dele já diz quem ele é. É um babaca, um idiota. Mas você não. Você foi ungido rei.
Você vai governar Israel. E quando você estiver governando Israel, se você fazer o que você está querendo fazer, o que seu coração está querendo fazer, você vai ter sangue sujo nas suas mãos. Então, deixa aquele idiota lá. Não é por ele, é por você. É pelo chamado que Deus te deu. É por aquilo que é muito maior do que você, porque eu estou falando de uma nação, não é só de mim, é por causa da tua família, cara. Você não precisa se provar. Davi, você não precisa se provar, tu já matou Golias, meu irmão. Você é o cara. Ele é só Nabal. Todo mundo está achando que é Davi agora, né? Eu estou achando que eu sou Davi. E ela lembra ele. Sabe o que ele faz? 10 minutinhos, me perdoa, Caio. 10 minutinhos só. Agora é 9h19. Você me falou que 9h30 vocês terminam, né? Eu vou fazer um apelo, vai demorar mais umas 2 horas, vamos chorar. Não, tô brincando. 10 minutinhos. Agora essa mulher lembra Nabal de quem ele é. E lembra Davi de quem ele é também. E é a mulher do cara que está falando do cara. Ô vergonha alheia. É um trouxa. Davi entende isso e fala para ela: tão certo como diz o Senhor, se você não vem aqui, não ia amanhecer um de pé. Eu ia matar todo mundo. Mas glória a Deus pela tua vida. Porque por causa de você, toda a tua casa está sendo abençoada. Davi pegou o seu rabinho, colocou no meio das pernas, pegou a comida, que ele não é besta nem nada, e voltou. Sabe o que essa mulher faz? Ela pega e vai para casa. E Nabal, sabe o que Nabal está fazendo? Nabal está no boteco. Os caras, bota mais uma para nós. Vamos para cima. Eita! No glória que não vai ser, né? Mais uma. E ele está lá. E ela não fala nada para ele. Deixa ele lá. Nabal sendo? Nabal. Davi voltou, está tudo resolvido. Mulher sábia, mulher madura. Fica de boa. No outro dia, Nabal acorda. Daquele jeito. Eu só tomei 2 porres na minha vida. Que eu fui crente desde cedo, mas eu fui meio rebeldinho, então tomei 2 porres. Um foi de vinho. Ô desgraça que é. Eu não entendo como é que uma pessoa, ela consegue beber sabendo que ela vai ficar ruim daquele jeito. Eu não sabia onde é que eu estava. Tudo girava. E o vômito do cara que bebe vinho, ô desgraça. Mas vocês não conhecem isso, que vocês são tudo crentes. Só eu que, né? Só eu que era meio desviado. Mas ele está daquele jeito, irmão. Ele acorda, pá, ressaca de caipirinha. Daquela que a gente fica chupando limão depois. Tem uns irmãos que chegam brilhosos, olha, encheu a boca d'água, hein? Cura e libertação. Desgrama. Ele levanta daquele jeito, aí ele dá uma espreguiçada e ele vem, e aí ela chega para ele assim: ô idiota, que é o nome dele. Sabe o que você fez ontem? Nunca nem vi. Não estou lembrado. E tá aí uma coisa, porque já tomou porre, queridos. Como eu disse, eu tomei 2 porre, foi porre mesmo, porre. E eu lembro de tudo, até hoje. Tem gente que diz que esquece, tudo bem, mas é que foi só 2 também, eu era adolescente. Depois de velho, nunca mais, graças a Deus. Mas eu não lembro, enfim, aquela troca de ideia com ela ali. Ela fala: pois então, você falou isso e isso. Sabe quem estava vindo aqui? Davi e 400, tudo com a espadinha para fora, passar cerol na nossa família inteira. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá te defender. Sabe o que a palavra diz que acontece, pastor? Que quando ela conta isso para ele, dá um infarto no homem. Um AVC. Que a palavra não vai dizer o que é, mas que ele tem um mal súbito. Está ali. Depois leiam, por favor, só para parecer que vocês é crente, leia o capítulo 25 inteiro, que é maravilhoso essa história. O cara tem um mal súbito, irmão. Tipo, caiu em si. O que eu fiz? E aí, 10 dias depois, ele morre. Foi para a fita.
Quando Davi fica sabendo que Nabal morreu, sabe o que ele faz? Ele vai lá e Abigail, casa com eu. E é isso que ele faz. Ele se casa com Abigail. Sabe por quê? Porque gente que nem Abigail, a gente quer bem pertinho da gente. Gente como Nabal, se der para passar do outro lado da rua é melhor. Mas gente como Abigail, gente madura, gente sensata, gente generosa, gente cheia de Deus, gente que sabe como falar, amigos que Deus coloca na nossa vida. E querido, se você está aqui de convidado, cara, esse cara que te convidou, de verdade, esse cara gosta de você. Certeza que eu estou te falando. Eu não conheço 90%. Se você está aqui hoje, eu vi que algumas pessoas, e você veio de convidado, cara, esse cara aí que te convidou, mano, cola nesse cara. E você, Jaguara, que convidou, não faz eu passar vergonha. Tá? Quando combinar com esse cara, cumpre. Porque é desse tipo de gente que a gente quer estar perto. Gente cheia do Espírito Santo. Gente generosa. No caso dela, bonita. Formosa. É sobre isso, amados. Que Deus traga uma unção sobre nós, um batismo de caráter sobre os homens da nossa nação. De a gente poder se reunir e quando a gente falar que a gente é cristão, a pessoa falar, realmente eu já vi Cristo em você. Santo Agostinho diz assim, ó, prega o evangelho, se necessário for, fale. Eu gosto da frase de um amigo meu, de Cianorte, ele diz assim, aquilo que você faz grita tão alto nos meus ouvidos que eu não consigo ouvir o que você fala. Isso é profundo demais, gente. Dá para colocar no para-choque de um caminhão. Aquilo que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. E é esse batismo que eu espero que o Senhor traga sobre a sua vida. Se coloque de pé para parecer que a gente está terminando. Eu preciso orar aqui com você. Me perdoe, Caio. Ó, eu tenho, na tua conta eu tenho 4 minutos. Nunca mais vai me convidar. O cara vem aqui, TDAH, começou 10 conversas. Nunca mais eu venho. Mas convida nós que nós vem com a banda. Nós temos uma banda. A galera gosta de um som pesado aí? Hã? Ou é só sertanejo? Não, nós tocamos também. Os irmãos da Assembleia já gostou, né? Oi, desembarco, nós vem na próxima. Querido, talvez você... Eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora. Pode ficar tranquilo.